Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês já devem estar vendo aí na legenda, né? Hoje eu vou apresentar a nossa nova integrante da família. E já começo esse vídeo de uma forma diferente porque tô no trânsito aqui, voltando do trabalho. Por isso que talvez eu não olhe muito aqui pra vocês. Mas eu precisava fazer essa introdução aqui porque hoje é dia 20 de junho, pós-feriado, né? E foi ontem que tudo aconteceu tudo muito rápido, mas eu não tive tempo de vir aqui falar com vocês. E hoje, como eu já quero fazer algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, então eu precisava já adiantar essa introdução, tá? Então agora essa primeira parte aqui vai ser contando, né, como tudo aconteceu. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você está chegando agora e compartilha os nossos vídeos. Então, gente, eu não cheguei a comentar aqui no canal, mas há algum tempo atrás, nosso coelhinho Black morreu, né? E foi tudo muito repentino, porque num dia ele tava bem, de manhã eu coloquei ração pra ele, ele foi lá comer. E quando eu cheguei à noite, ainda tinha restado um pouquinho da comida de manhã. E ele tava bem mal, assim. Então, tipo, no dia anterior ele tava perfeito. E no outro dia ele já apresentou alguns sinais que ele não tava muito bem. Só que ele, assim, ele não tava começando a ficar doente, ele tava bem mal. Então eu sabia que não ia adiantar eu me desesperar, correr para veterinário, que nem eu fiz com a Leona. Quem não viu, também tem vídeo aqui da minha outra coelhinha. E não ia adiantar porque realmente ele tava assim, ó, só esperando o último suspiro. Tava bem ruim mesmo. Então eu só botei ele num cantinho lá na casinha dele e esperei acontecer, né? No outro dia ele já tava morto. Então aí meu filho ficou arrasado, né? Porque o Black era do Gabriel, do meu filho menor, ficou arrasado, chorou horrores, gritou, enfim. E aí só que ele falou que ele não queria mais nenhum bichinho por agora. Só que eu sempre tive essa necessidade de ter bichinho, eu sempre gostei. Se eu pudesse eu teria muitos. Então eu senti a necessidade de não substituir, né? Porque eu não acho que eles são substituíveis, mas de colocar algum outro ali no lugar pra gente poder se ocupar, pra dar trabalho, pra estressar mesmo. Porque querendo ou não é um trabalho a mais que a gente tem, só que é uma coisinha a mais que a gente tem pra dar amor também, né? E aí conversei com o Gabriel não queria mais. E aí comecei a conversar com meu marido, com o Luiz. E ele falou, vamos esperar um pouco, não sei o que. Só que assim, gente, eu sou ansiosa, né? Ele não disse que não queria, ele só pediu pra esperar e eu esperei. Cheguei a encontrar pessoas assim que queriam doar, só que tava demorando muito. Então eu comecei a procurar outros meios, né? Tinha uma mulher que ela ia, né, vender. Só que os bichinhos ainda estavam pra nascer, aí tinha que esperar nascer e crescer, ia demorar também. No fim, os filhotinhos acabaram morrendo, eu ia ter que esperar mais ainda. Aí eu não aguentei, gente. Aí eu comecei a procurar, hoje é dia 20, né? No dia 18 mesmo. Entrei na OLX, porque eu já tinha procurado pelo Face, pelo Instagram, não tinha achado nada. Entrei na OLX e comecei a pesquisar. E aí eu encontrei um anúncio de uma pessoa que estava vendendo 3 coelhos, 3. Só que ela queria vender juntos, era um macho e 2 fêmeas. Aí já começou o problema, né? Porque eu não poderia ter 3, nem pelo valor e nem pelo custo ali, né? Dos 3. E outra que ela não entendia nada de coelho, porque eu perguntei se eram castrados e ela nem sabia se podia castrar coelho e tal. E eu já fiquei pensando, meu, vai dar cria esses coelhos, vai triplicar a quantidade de bicho, né? E aí eu falei, pra mim não dá, né? Só se fosse um. E o que me chamou a atenção nesse anúncio em particular é que os bichinhos estavam sendo criados assim, muito apertados, em viveiros feitos de madeira, sabe? Em espaço muito apertado, onde só tinha espaço pro bichinho e pra um pote de
de água e de comida. E eu fiquei horrorizada com a situação. E aquilo ali mexeu comigo, né? E aí quando eu falei pra mulher que eu só poderia ficar com um, ela falou, tá. Então eu te vendo um, né? No caso era 2 fêmeas e um macho, era um casal e uma das fêmeas era a filha do casal, né? E aí ela falou, eu te vendo a filha e fico com o casal pra vender pra outra pessoa. Eu falei, tá bom. E super aceitei, porque aquela coelhinha era exatamente o que eu queria, assim, de anos atrás, gente. De anos. E da mesma raça, uma raça, assim, que se você for pegar de um criatório, é bem cara. E ela toda branquinha, de olho azul, linda. Só que eu sabia que não ia ser do jeito que eu queria, porque ela tava vivendo enjaulada, comendo ração, assim, de baixa qualidade, assim. A gente via que não tinha muito manuseio, não era pet, né? Não tinha muito carinho envolvido. Então eu sabia que ia ser desafiador. Mas mesmo assim, eu viajei 5 cidades pra ir buscar ela e não falei nada pra ninguém. Eu simplesmente combinei com a moça. E no outro dia o Luiz foi trabalhar, né? No caso foi ontem. O Luiz foi trabalhar e não comentei nada. Não falei nada sobre o assunto. O Luiz foi trabalhar e os meninos estavam em casa. Eu falei, olha, eu vou ter que dar uma saída. Vou demorar mais ou menos aí umas 2 horas pra voltar, porque assim, era 5 cidades, mas não era muito longe. Acho que davam uns 40, 50 minutos pra chegar, assim. Então era 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, ia ser rápido. Falei, vou demorar umas 2 horas e já volto. E fui, gente, na cara e na coragem, porque assim, eu nunca fui pra tão longe sozinha, de carro, né? Lugares novos, então eu tava um pouco apreensiva, ainda mais porque a gente tá em tempo de chuva. Então eu peguei o carro e fui na fé e deu tudo certo, né? Cheguei lá, fiz o pagamento, era um valor bem baixo, bem inferior do que costumam cobrar, muito inferior, quase que insignificante. Comprei a coelhinha e trouxe pra casa. Só que assim, eu pensei em colocar um outro coelho ali no lugar do Black, por quê? Porque eu já tinha toda a estrutura, todo o material que eu precisava de um coelho, né? A ração tinha muita coisa, porque eu tinha recém comprado, então eu tinha muita coisa. Granulado que ele usava pro banheirinho, a casinha, tudo. Aí eu falei, não faz sentido eu pegar um passarinho, né? Vou pegar um coelho porque eu reutilizo as coisas. Só que ela, por estar vivendo numa situação totalmente diferente, a gente vai ter que, né, readaptar. Então, assim, ela não morde, mas ela é um pouco arisca, né? É bem difícil de pegar ela. Ela não aceita que pega no colo, que faz carinho, como os meus outros eram, porque foram criadas desde bebezinho, em casa, no colo, com carinho e tal. Ela não. Ela, quando se chega perto dela, ela já corre, né? Ontem eu cheguei, botei ela lá na área, deixei ela quietinha, né? Pra não assustar também. É uma mudança muito drástica. Mas aí hoje de manhã eu já peguei ela, foi um pouco difícil, ela gritou um pouco, mas assim, não machuquei, ela gritou porque ela tava assustada mesmo. Peguei ela pra analisar ela bem, pra dar uma olhada, e assim, ó, eu vou mostrar pra vocês, mas ela tá com a unha desse tamanho, porque não tinha cuidado nenhum, então ela precisa cortar a unha. Eu ia cortar ontem eu já tinha visto, mas eu tava sem o cortador, as coisas do Black e da Leona tava lá na casa da minha mãe, então eu fui buscar hoje. E precisa cortar a unha dela, precisa limpar o bumbumzinho dela, como ela tava vivendo um ambiente sujo, tava bem sujinho, tá bem sujinho, né? E precisa passar uma escovinha, um lencinho. Vou dar um trato nela hoje, né? Dar uma cuidada nela e vou ver se eu consigo deixar ela um pouquinho dentro de casa, né? Tem a questão da Nina também, vai ter que adaptar pra ver se ela não vai estranhar. Vou ver se eu consigo deixar ela um pouquinho dentro de casa pra ir tentar amansando ela. E a questão da ração, a mesma coisa. Como ela come uma ração de baixa qualidade, ela não, desde ontem ela não come a ração que eu tenho. Mas quando eu peguei o Black, que eu não tinha muita informação, ele comia a mesma ração que ela tava comendo, de baixa qualidade. Depois eu tive que fazer a transição, foi um pouco difícil, mas ele acabou aceitando a outra que é melhor. E aí eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que comprar ração ruim, né? Pra ir tirando dela aos poucos até ela começar a comer essa boa. Faz total diferença na vida deles, né? No intestino, na pelagem, tudo. Pra saúde mesmo. Então, tô indo pra casa agora. Hoje é sexta-feira.
Vou dar um trato nessa bichinha e vou ver o que eu consigo filmar pra vocês, porque eu já falei muito. Então, pessoal, agora vai começar a saga de tentar pegar ela. Está ali dentro da gaiola. Foi tão difícil. Não queria fazer isso pra não assustar ela, mas é preciso, né, gente? Olha que coisinha mais gostosa, gente. Que bonitinha. Ela tem uns olhos de bomba tão grande. Mas olha que coisa mais gorda, gostosa. Os olhos dela bem azul, só que bem dilatado. E ela não é muito grande, ó. Bonitinha. Então, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso, que é assustador. Ó, tá enorme as unhas dela. Isso aqui incomoda muito. E olha esse bumbum, como tá sujo. Terrível. Então, eu nem sei por onde que eu vou começar. Acho que eu vou tentar começar pelas unhas ou pelo bumbum, que é menos estressante. Tô aqui com alguns materiais que eu vou usar, ó. Essa é a tesourinha pra cortar unha. Tem que ser assim, tá, gente? Tem que ser... Essa daqui é pra gatos, né? Mas tem que ser assim pra manter o formato, porque se cortar com cortador normal ou tesoura normal, acaba estragando e pode estar machucando eles. Uma escovinha, só por precaução, não sei se eu vou precisar usar. E lenço. Vamos ver se eu consigo tirar um pouco dessa sujeira do bumbumzinho dela. Vou ficar aqui um pouco mais distante. E eu não tenho nojo, tá, gente? Tô nem aí. Eu vou ver se eu consigo. Porque, na verdade, tá durinho. De repente, eu tinha que pegar uma tesoura pra cortar o pelinho. Também não quero machucar. Vamos ver se eu consigo tirar pelo menos um pouco. Oi? Pra quem não sabe, gente, aqui perto das genitais, tanto do macho quanto da fêmea, eles têm umas glândulas de odor, que tem que se manter limpa, né? Porque senão pode dar infecção, pode causar mau cheiro. E não precisa limpar todo dia, claro, nem toda semana, mas é importante sempre estar olhando. E aqui tá obstruído, tá? Péssimo. Péssimo mesmo. Isso é um perigo. Isso aqui, ó. Isso não é cocô, isso é sujeira. Bom, agora a glândula dos dois lados, né? Já estão limpas. Esse bumbum aqui eu já vi que eu não vou conseguir limpar. Nem vou me matar muito porque tá muito duro. Eu vou ter que pegar uma tesoura com cuidado e ir cortando aqui. Então, não vou fazer isso agora. Bom, ela tá quietinha. Eu vou ver se eu vou conseguir cortar a unha dela sem ajuda. Se eu precisar de ajuda, eu vou chamar o Gabriel. Mas eu acho que não vou precisar. Mas tá muito ruim o negócio, gente. Olha isso. Você tá maluco, velho? Não vou nem... Cresceu até torto. Eu não vou nem tirar tanto assim. Pra não machucar. A de cima, né?
vocês viram que foi mais fácil do que eu imaginei. Talvez vocês não saibam assim, mas hoje foi muito fácil de pegar ela, né? Ela deu uma resmungada ali, não sei se deu pra escutar no vídeo, talvez não, porque tava longe a câmera, mas foi tranquilo. E as unhas agora estão decentes. Eu não quis tirar muito porque tava muito grande e tava muito torta, então eu tirei um pouco agora e vamos ver se ela consegue desgastar, né, no chão andando, ou se mais pra frente eu vou ter que cortar mais. Então, deixa eu ver se consigo filmar. Porque é igual a nossa unha, ela tem um limite ali que se pegar na carne, né, um sangramento muito grande, uma dor muito grande, então tem que respeitar. E quando é o coelho mais clarinho assim, é mais fácil de ver, porque a pontinha é branca igual a nossa, quando tá grande. A pontinha fica branca e onde começa a carne é vermelhinho, né, rosadinho. Então eu cortei ali um pouco mais longe da onde poderia, ó. E agora eu vou dar uma leve escovada nela, né, só pra tirar um pouco do pelo. Quando eu peguei ela ontem, soltou muito pelo, né? E também pra ela acostumar, assim, com toque. Você vê, ela não é muito brava, foi super tranquilo. Eu achei que eu ia precisar de ajuda pra segurar ela, pra cortar a unha. Fiquei com um pouco de medo, achando que ela poderia me morder. Mas foi super tranquila, ela ficou super boazinha. É só questão de pegar ela mesmo, que ela não gosta muito. Mas de resto, acho que foi bem melhor do que eu esperava. Então, assim, pelo fato dela ser novinha, ela não é bebê mais, né? Ela tem 10 meses, então ela já tá, tipo, entrando na fase adulta. Mas pelo fato dela ser nova e vai ficar bastante tempo com a gente, vamos ver se ela se acostuma, né? Ó. Vamos ver se ela se acostuma com o toque. Quando eu peguei ela ontem, eu cheguei a dar uma olhada nos dentes dela, porque eu tava com medo, porque dente não tem como a gente cortar em casa, né? Tem que levar pro veterinário, fazer desgaste, é um gasto a mais. E eu cheguei a olhar os dentes dela, mas não vi nada de anormal. Mas aproveitando que ela tá aqui agora, eu vou olhar de novo, né? Pra não ter retrabalho de tentar pegar ela. Vocês devem estar vendo pelo voar, né? Já tá entrando tudo no meu nariz. Olha. Vai interno. Eu ia comprar uma outra escova, que essa daqui ela já tá sem as bolinhas na ponta. Não sei se ela machuca um pouco, mas eu tô passando bem de leve, assim, só pra tirar o excesso mesmo. Né, princesinha? É, princesinha. Olha a boquinha. A boquinha. Os dentinhos dela parecem estar do tamanho bom. E eu tô comendo pelo. E esses pelos fininhos, gente, é horrível quando entra no nariz. Eu sou um pouco alérgica. Mas, né? Agora eu vou pegar um lencinho e vou passar só um pouquinho assim por cima, só pra tirar pra deixar ela mais cheirosinha. Tirar um pouco dos pelos também. Ai, ela é muito gordinha, gente. É característica de todas as fêmeas, independente da raça, ter esse papinho gordo aqui, ó. Mas ela é muito gordinha. E dá pra sentir as tetinhas dela. Ai, eu tô com medo, gente, dela vir prenha. E prenha do pai ainda, né? Porque eu não sei se em algum momento eles tiveram contato, né? Ou se ela era criada presa todo o tempo. Eu não me entrei muito em detalhes, porque quando eu vi a situação ali, eu só queria tirar ela daquele lugar.
O lugar é pequeno, horrível. Aquela gaiola ali eu uso só pra banheiro, eles ficam soltos, né, aqui. Ficavam, né, soltos, ela vai ficar solta. E a gaiola que ela tava lá era menor, era metade daquela ali. Enfim. Por enquanto, aqui tá ok. Passei um lencinho pra tirar qualquer cheirinho. E ainda tá soltando muito pelo. E eu vou pegar a tesoura agora e vou tentar cortar o negócio do bumbumzinho dela. Se eu conseguir deixar limpinho, aí eu mostro aqui pra vocês. Bem melhor do que tava. Por que tá aberta a geladeira? Queria saber por que o sofá tá tão afastado. Não, não é bom. Não gosto dessas coisas.
Então é isso, eu acabei não falando, mas o nome dela é Luna, que tem o significado de lua, porque eu achei ela parecida assim, branquinha como a lua. Achei que ia combinar. Então agora vamos seguir, né, na adaptação dessa pequena, para ela se sentir muito amada, muito cuidada, para ela ter uma vida melhor, uma vida de mais saudável, brincar. Então agora ela já tá limpa, de unhas cortadas, de bumbumzinho limpo, sem sujeira. E agora é só a questão de adaptar ela com a ração, né? Vou ter que correr atrás, aqui perto eu não achei a ração que ela costumava comer. Vou ter que comprar pela internet. Vai ser meio difícil, então vai demorar um pouquinho. Mas aí vou ter que ir dando outras coisas pra ela comer, né? Pra ela não morrer de fome. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui!